Ok, meu amigo, agora vamos falar então de pena de morte. Pena de morte. Qual é a tua posição e qual é a posição da igreja evangélica? Ou qual deveria ser, né? Bem, eu acho que agora eu vou ganhar a bordoada. O que eu percebo em relação à questão da pena de morte? Uhum. Eu entendo o seguinte: se você, Jonatas, mata o meu filho, e aí? Quem restitui o filho que eu perdi na sua mão? Eu não me refiro a uma questão culposa, eu me refiro a uma questão dolosa. Você falou assim: eu vou sair daqui e eu vou lá matar o filho do cara. Certo. Ou seja, não tem como restituir um negócio desse. Você quebrou meu celular, você pode me dar um outro, da mesma marca, do mesmo modelo. Agora, se você matar o meu filho, você não tem como me dar um outro filho, o mesmo filho. Não dá não, né? Certo? Então, é importante a gente ter isso em mente. A vida é algo que você não tem como pegar a mesma vida, a mesma pessoa, trazer e falar assim, ó, toma aí, desculpa por ter tirado a vida do seu filho. Sim, Então, já é uma questão. Aí, o que eu percebo? Não entendo nada de direito, mas o que eu observo é que assim, bem, já que o filho do cara morreu, vamos pelo menos ressocializar o cara que matou. Perfeito. Pelo menos assim, é isso que parece. Só que a sociedade não é só o cara que matou. É o cara que, por exemplo, vai passar a vida toda lembrando do filho que morreu. Então, eu entendo que é uma situação séria nesse aspecto. E quem matou merece mesmo a segunda chance? Aí, essa ideia de ressocialização, você acredita na ressocialização? Bem, no nosso sistema carcerário eu não acredito não. É. Eu tenho dificuldade de acreditar na nossa escola. Aí o que acontece? Em relação, por exemplo, a esse caso aí, da pena de morte, é bom a gente observar o seguinte, que o indivíduo, né, que tem o potencial, o hábito, o sadismo de matar, essa pessoa, por mais que a gente pense assim, é uma crueldade essa pessoa morrer. Só que se a sua vida significa a morte de 200 pessoas, a gente está pensando aqui na legítima defesa da sociedade. Então eu não sei se dá para perceber que assim, em nome de uma pseudo-bondade, eu tô preservando você e matando 200 pessoas, sendo que você decidiu matar. Aquelas pessoas não decidiram morrer na sua mão. Então, é algo que assim, eu não tenho dificuldade com a pena de morte nesse aspecto. E aí se alguém até falar assim, mas Jesus pregou o amor. Não estamos falando do relacionamento da gente com Deus, não estamos falando de um relacionamento com graça, não estamos falando de um relacionamento de salvação. Nós estamos falando aqui de mecanismos de uma sociedade para a preservação da mesma. Por exemplo, Romanos 13, quando fala que a autoridade ela é serva de Deus para usar a espada, eu pergunto, espada existe para quê? Então, é uma questão para a gente observar que, assim, olha, se a vida do Jonatas significa a morte de 200 pessoas, neutralizar o Jonatas significa fazer com que 200 pessoas que não escolheram o que ele escolheu, peguem esse caminho. Eu não estou falando de uma questão fortuita, acidental, eu estou falando de situações muito claras, que vão fazer a pessoa pensar e repensar certas vezes. Entendi. Mas, se nós considerarmos o nosso sistema carcerário, se nós considerarmos a nossa justiça, com todo respeito àqueles que trabalham na seara do direito, mas eu confesso para você que é o seguinte, hoje eu não sei mais, Jonatas, o que é certo ou o que é errado. Porque é o seguinte, eu lembro, teve algum tempo atrás uma música do Planet Hemp, agora eu não lembro mais qual era a música, mas eu lembro que teve toda uma mobilização dizendo que eles faziam apologia à maconha. E eu lembro, agora eu não lembro se foi o Ciro Darlan, se foi um outro juiz, agora eu não lembro. Eu sei que assim, ficou uma discussão se a questão era apologia à droga, ao consumo da droga, ou se era uma questão de liberdade de expressão. Aí, por exemplo, depois teve a discussão se teria se poderia ter a marcha da maconha ou não. E assim, observa bem,
o consumo das drogas é crime. E a gente, por exemplo, lida com uma situação em que, poxa, peraí, a gente não está falando de uma discussão acadêmica para repensar e revisitar o assunto. Coisa que dificilmente você vai ter se for pegar um aspecto acadêmico para falar sobre voltar para o armário, né? Sobre questões na área homossexual. Parece que ali ninguém bota a mão. Mas agora, em relação a isso, vou pegar uma outra questão. Você vê lá a questão da união estável na Constituição, o texto deixando claro ali, é homem e mulher, união estável, não casamento. E que lá na frente, a união estável pode ser convertida em casamento. Se pode ser convertida em casamento, eu não entendo nada de direito, mas se pode ser convertida em casamento, sinal que não é casamento. A gente está no RV e vai converter em real. Então, a gente, por exemplo, tá num certo... O carro, ele lida com um determinado tipo de combustível e vai converter para um... eu posso te ajudar, na verdade? Obrigado. A união estável é uma forma alternativa, tá, de um matrimônio. Agora, Alternativa. Substitui. O artigo 226 da Constituição Federativa do Brasil, ela fala lá na ideia de homem e mulher. Entende? E aí o que acontece? Nessa situação, o que a gente observou? Tá lá homem e mulher, mas aí houve, né, um debate, né, no Supremo, aí já passou a ser homem com homem, mulher com mulher, e com a questão, agora não sei se foi na época do Joaquim Barbosa, quando levou o assunto para o CNJ, em relação à questão de os cartórios, né? Obrigar os cartórios a fazer. Exatamente, fazer. E detalhe, casamento. Sim, igreja também. Raciocina comigo o seguinte, olha só. A Constituição deixa claro que a união estável pode ser convertida em casamento. E que a união estável é para homem e mulher. Certo. Aí, observa bem, eu não entendo de direito, mas eu lendo, é como eu falei aqui, eu estou falando à luz do que eu leio. Eu lendo, peraí, o texto está dizendo isso aqui. E aí, além de, vamos ver uma outra coisa do que está no texto, e aí, ainda por cima, vamos aplicar isso aqui para casamento, de modo que não tem nenhum cartório vai poder resistir a essa situação. Aí, observa bem, numa situação como a nossa, em que assim, hoje, né, isso aqui é decidido de uma forma, amanhã, como vai ser decidido? A situação, por exemplo, que a gente tem a respeito agora recentemente das senhorinhas sendo detidas por causa de estarem transitando num período que era para ficar em casa. E aí você tem pessoas que já foram condenadas, que para não serem contaminadas, poxa, vai sair, como teve um caso de um preso que saiu e fugiu. E aí, por exemplo, olha bem para a situação de justiça que a gente tem, sem falar no caso de, eu pelo menos conheci dois, de um ator e de um outro cara que não era ator, que foram presos por engano, e aí detalhe, a vítima falou, foi ele, né, e pronto. E nessa situação, no caso do ator, a vantagem dele é porque ele tinha toda uma infraestrutura de gente que o apoiava. E no caso do outro, que não tinha nada, mas tinha um pai incansável, e ele teve a sorte de ser filmado por alguma câmera em algum lugar, porque senão ele estaria preso lá até hoje. Então, eu não sei se dá para perceber que é o seguinte, quanto à pena de morte em si, eu não tenho dificuldade, nem à luz da Bíblia. Mas agora, o nosso sistema, em que, por exemplo, não sei se você lembra do Cesare Battisti, quando ele foi para a Bolívia, e a autoridade italiana, não, nada do camarada ir lá para o Brasil, não. Vamos pegar ele logo e levar para a Itália. Então, ou seja, como dizia Caetano, isso aqui ou é um pouquinho de Brasília. Aqui não.